Algo que eu também estava meditando, ainda não compartilhando o texto, vou compartilhar com vocês o texto, mas algo que eu estava meditando, e me ocorreu essa ilustração. Um ator, aconteceu isso já com alguns, eu até pesquisei, alguns atores e atrizes que perderam o papel da vida deles. Eles foram convidados para atuar em um filme, eles foram convidados para fazer um filme, recebeu lá a história do filme, e alguns negaram, e aqueles filmes se tornaram grandes vencedores do Oscar. E eles simplesmente não quiseram viver aquele papel. Eu estou falando aqui de algo natural, mas eu quero que você entenda a parte espiritual. Vocês estão me entendendo? Olha só, o Tom Cruise, que está no fim de carreira, que sumiu, que ele estava no ápice. Você sabia que ele foi convidado para ser o ator que fez o Homem de Ferro? O Robert Downey Jr. Aquele ator que fez o Homem de Ferro, ele estava apagado, e depois que ele fez o Homem de Ferro, ele voltou à tona. E foi o filme que teve a maior bilheteria de todos os tempos. Ou seja, ele recusou um grande papel que poderia torná-lo novamente à tona. Ele recusou aquele papel, não quis. Tem um outro aqui também, a Julia Roberts. Ela recusou um papel no qual a Sandra Bullock fez, e ela ganhou o Oscar, a estatueta, que para um artista, que dali é um ápice. Teve um outro também, Will Smith, um negro, ele recusou o papel principal, que era do Matrix, que foi um filme que marcou época, marcou gerações. Ele recusou. Imagina só, irmãos, o desespero, Zé Rafael. Os caras vendo o filme e falando: nossa, era isso que era para eu fazer, era esse papel que era para eu atuar. Nossa, você tem noção? Porque querendo ou não, mexe com a pessoa, é a vida dele, é o que ele faz, e querendo ou não, os artistas, boa parte deles, se não a maioria, são cheios de si, cheios do ego, e aí ele vê o outro recebendo a glória, e ele não, e era para ser ele, porque ele foi convidado. Vocês estão me entendendo onde que eu quero chegar? Ele foi convidado. Tem o outro aqui, o John Travolta, recusou o papel do Forrest Gump, e o cara fez e se tornou está entre os melhores 100 filmes que já foram feitos no mundo. O Senhor dos Anéis, o Nicolas Cage, recusou o papel do Aragorn, que foi tido como, esse filme, foi o que ganhou mais Oscars, juntamente com outros 2 filmes, ganhou 13 estatuetas do Oscar. Tem noção? O Nicolas Cage, que nem aparece hoje, ninguém nem mais sabe quem que é esse. Pois é, mas ele poderia ter feito o Aragorn do Senhor dos Anéis e ter participado de uma grande obra. Fala assim, vocês estão me entendendo onde que eu quero chegar? Amados, Deus escreveu, o autor da vida, Ele escreveu uma história para eu viver, para você viver, para nós vivermos. E não foi qualquer história, não é uma historinha qualquer. Hoje, quando nós lemos a Bíblia ela é feita de histórias de homens de Deus, que alguns aceitaram, preste atenção, que eles aceitaram o papel, encarnaram o papel, viveram aquilo que deveria ser vivido, e por isso foi contado a história deles da Bíblia. Você tem noção de quantas outras histórias não foram contadas, que eram para ter sido contadas, oportunidades que foram dadas? Deixa eu falar algo para você. Deus escreveu uma história para você viver. E não é qualquer história, é uma história linda, maravilhosa, com um roteiro poderoso. E te digo mais, é uma história na qual Deus colocou os outros papéis, Ele preencheu com outros atores que estão aí do seu lado. Que colocou uma esposa, que colocou filhos, colocou
seus pais, seus parentes. Deus, Ele colocou pessoas, Ele te habilitou, dando o Espírito Santo, liberando dons na sua vida. Tudo que é necessário para você atuar nesse papel, Deus já te deu. Tudo que é necessário, presta atenção, deixa eu te falar uma coisa. Isso aqui, eu estou falando aqui com você e de repente você fala, né, será mesmo? Não, Deus fez tudo que você precisava para cumprir com o propósito, para cumprir com o chamado, para atuar nesse filme, Ele já te deu. Ele te deu dons, Ele te deu o Espírito Santo, Ele nos deu a palavra, Ele está presente em nós. Há uma história para ser vivida. Deixa eu te falar algo, irmãos. É porque talvez eu e você ainda não nos deparamos com a morte, mas a morte chega. E para aqueles que de repente ficam enfermos antes da morte, eles pensam na vida que eles viveram. De repente amanhã, Deus que te livre disso, mas de repente amanhã você vai lá e pega um laudo e fala, olha, você tem mais alguns dias de vida, e aí, o que você vai pensar? Fala assim, que vida que eu vivi? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Isso é uma palavra de amor, mas é uma palavra para te exortar e me exortar, para nós abrirmos os nossos olhos. Pastor, mas e a graça? A graça, ela se faz presente. Deus, Ele é cheio de graça, cheio de favor e merecido. A graça te habilita a cumprir com esse chamado. A graça, ela te auxilia quando você tropeça, quando você cai, mas uma coisa não tira a outra. E prova disso, eu te falo, tem duas parábolas, uma das noivas, que tinha as nécias, e quem disse foi Jesus, amém, irmãos? Olha aqui para mim, ativa aí a sua atenção. Jesus não deixou duas parábolas, sim ou não? Das noivas nécias e das prudentes, uma que tinha azeite, a outra não. Ele também deu as parábolas deu a parábola dos talentos, uns multiplicaram, outros não. Jesus, que é a graça, Ele falou sobre isso, sim ou não? Jesus também, Ele falou, e são parábolas que nos chamam a atenção para nos alertar, para falar, ei, presta atenção, há um propósito. Há um propósito. Das noivas, fala de você ser cheio do Espírito. Cheio do Espírito Santo, cheio da unção, ter azeite na botija. Mas também, quando nós vemos a parábola dos talentos, é você multiplicar os talentos e os dons que Deus te deu. Isso é um chamado para você e para mim. Eu estou orando e falando, Deus, eu quero cumprir com o propósito do Senhor na minha vida. Eu quero cumprir com o propósito de Deus. Eu não quero viver a vida e chegar no final e falar assim, e aí? Não quero. Aí você fala, pastor, mas como é que liga a graça com isso? Não, tem tudo a ver, irmãos. Presta atenção aqui comigo, fica firme. Tem tudo a ver. Uma coisa não tira a outra. Até mesmo porque se eu falar para você, fica aí sentado, em paz, na graça, e amanhã o salário vai chegar para você. Vai chegar para você o salário? Não, filho. A graça, olha aqui para mim, é favor e merecido, amém? É favor e merecido. Mas ela te habilita também a cumprir o seu chamado. Vocês estão me entendendo? Paulo fala da graça, mas ele diz que ele trabalhou mais que todos os outros. Por quê? Porque a graça o habilitava, renovava a mente dele, deixava ele em paz, para ele desempenhar o trabalho no qual ele foi chamado. E também a graça te dá essa abertura de você errar. A graça serve para isso, porque mesmo quando você erra, você quando entende a graça, você entende então que Deus, Ele já te perdoou, que é a favor para você, que levanta, continue, mas há um propósito a cumprir. Deixa eu te falar algo, isso é de Deus, irmãos. E duas coisas que Deus falou comigo, eu vou colocar um texto daqui a pouco, mas meta mal. Existe um propósito que é individual. Existe um propósito que é individual. Talvez Deus te chamou para ser um empresário. Talvez Deus te chamou para ser um profissional liberal. Você que é casado, então Deus te chamou para você cumprir com o chamado de Deus no seu casamento. Tem um propósito de ser pai. Cada um tem propósitos individuais. Mas há um propósito coletivo. Há um propósito
coletivo. O individual, deixa eu te falar algo aqui, não queira ser aquilo que Deus não te chamou para ser. Amém? Não queira viver algo que Deus não te chamou. Até porque se você tentar viver algo que Deus não te chamou, isso vai trazer para você um cansaço, um fardo, e isso vai te desmotivar. Viva aquilo que Deus te chamou. Se Deus te chamou para ser um pedreiro, um mestre de obra, seja com excelência, faça como para o Senhor. Se Deus te chamou para ser funcionário de uma empresa, amém, seja. Alguns dizem que isso é terrível. Não, querido, não é terrível não. Seja um bom funcionário lá. Viva a sua carreira lá, seja excelente, cresça. Eu não sei, cada um tem um chamado, cada um tem algo individual, isso é muito particular, é seu e você tem que orar para Deus te dar discernimento. Amém? Mas olha só, a palavra de Deus diz, pois somos feitura de Cristo, criados em Cristo Jesus, Efésios 2:10, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Irmãos, está aqui. Ou seja, presta atenção, nós somos feituras de Cristo, amém? Amém? Criado para quê? Para as boas obras. Que obras são essas? Claro, são obras de fé? Sim. Elas vão ser realizadas por meio da fé? Sim. Mas tem uma obra, tem um papel no qual eu e você temos que desempenhar. Vocês concordam comigo? Sim ou não? Olha só, 1 João capítulo 3, verso 8 diz, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Havia um propósito. O Senhor Jesus, Ele manifestou para destruir as obras do diabo. E hoje, o que nós fazemos? E agora eu preciso falar para vocês de um propósito que é coletivo. Fala assim, nós temos um propósito coletivo. Há um propósito para todo o corpo de Deus. Há um propósito para toda a igreja. E esse propósito, Deus começou com ele lá em Gênesis, falando a respeito da criação do homem. No capítulo 1, verso 27, diz assim, criou Deus, pois, o homem, à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. E lhes disse, fala assim, eu sou abençoado. Agora, depois dessa bênção, você foi criado à imagem de Deus. Isso é glorioso, sim ou não? Então você não pode reclamar desse ser que é você. Você não é um ser qualquer, você não é inútil, você não é nada, não, você é a imagem de Deus. Fala assim, amém. Porque de repente, uma das mentiras do diabo para tirar você do propósito de Deus é falando que você é insignificante, que você é nada, que você não tem papel nenhum importante, que você pode morrer, que não vai fazer falta. Não, querido, você é criado à imagem de Deus. Então Deus não iria criar algo para ser nada. Deus criou você, e olha só, e a primeira coisa que Deus faz, então você é criado por Deus, feito à imagem de Deus, e Deus o abençoa para um propósito. E Deus os abençoou e lhes disse, irmãos, vem aqui comigo, esteja orando aí, eu sei que talvez você esteja cansado quando trabalha, mas esteja orando em espírito, fala, Senhor, fala comigo. Logo depois da bênção, o que Deus faz? Te dá um propósito. Não, isso não é forte, presta atenção aqui, irmãos. Logo depois que Deus abençoa, o que Ele faz? Ele poderia abençoar e falar assim, vamos fazer tal coisa? Vamos fazer outra coisa? Vamos andar aqui? Não, Deus abençoou ele e deu a ele um propósito. Deu a ele uma missão. Deu a ele um projeto. Você não nasceu
ao léu. Não, você nasceu à imagem de Deus. Você foi habilitado com as bênçãos de Deus, mas você também foi criado para um propósito. Ei, presta atenção, a sua vida não pode ser jogada fora. Como eu falei, há um propósito individual, mas há um propósito coletivo. E o propósito coletivo está aí em Gênesis capítulo 1, verso 28. Diz assim: e Deus nos abençoou, Ele disse: sede fecundos, multiplicai-vos, sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja. Então Deus deu um propósito ali para o homem, falou: sede fecundo e multiplicar. Quando Ele fala isso, Ele estava falando para que o homem multiplicasse aqui na terra? Sim, estava falando também de ter filhos. Mas hoje, nós precisamos ser nascido de Deus, ou seja, os filhos nos quais Deus que você quer que tenha, além dos naturais, são filhos espirituais. Vocês estão me entendendo, irmãos? Espera aí, eu não estou aqui falando qualquer coisa não, estou falando algo muito precioso, algo muito importante. Ele fala para a gente ser fecundo e para multiplicar. Ele não fala para construir um prédio. Não há nada de errado nisso, construa, se Deus chamou para construir. Deus não fala para você: olha, construa uma casa. Não há nada de errado nisso, compre uma casa. Eu até, pela graça de Deus, comprei minha casa. Falta pagar agora, aleluia. Por aí, quase. Olha, tudo isso é muito bom, mas tem algo que é mais importante ainda, meu Deus do céu. Filhos semelhantes a Jesus, Deus quer te usar para gerar. Tanto é que Jesus fala para Nicodemos: olha, Nicodemos, é necessário você nascer do Espírito. Você é nascido da carne, você precisa nascer do Espírito. Ou seja, ele está falando que agora o novo jeito de nós cumprirmos com o propósito é gerando filhos para Jesus. É completando a quantidade de irmãos que é necessário no corpo. Mas também você pode ser, agora no propósito individual, você também pode ser, você deve ser fecundo. Multiplicar no propósito individual. Na sua casa, no seu trabalho, em tudo, nas coisas particulares suas. Tem que ter essa vida. Fecundidade fala de vida. Mas há um propósito espiritual coletivo. Lá em Mateus 28, 19 diz: ide, portanto, pregai o evangelho a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar tudo que vos tenho ordenado. E eis que estarei convosco até a consumação do século. Irmãos, aqui dali foram as últimas palavras de Jesus para os discípulos. Ele poderia ter falado outras coisas, sim, mas ele deixou algo. Falou: olha, eu te chamei para ser fecundo. Pregue o evangelho e faça discípulos. Por isso que nós somos uma igreja em célula, onde cada membro é um ministro, onde cada membro é um sacerdote. Por isso nós entendemos que você tem a realeza e o sacerdócio para exercer. Aqui você tem a oportunidade, aqui nós abrimos a destra para você ser um líder influente na casa, no corpo de Deus. Deixa eu explicar algo para vocês, irmãos. Isso é muito importante. Eu estava meditando e falei: Senhor, e aí, eu estou cumprindo com o propósito? Senhor, eu estou no rumo certo? Só de eu parar e perguntar para Deus, olha, Ele vai me alinhar. Se eu estou ou não, Ele vai me alinhar. Ele vai me colocar no rumo certo. Há um rumo para ser vivido. Eu não estou falando para você largar as suas coisas profissionais, não. Tudo anda junto. Tudo anda junto, tudo caminha junto. Muito pelo contrário, quando você entende essa verdade, tudo vai caminhar junto. A vida profissional, a vida familiar, a vida com seus parentes, com seus filhos, a vida no ministério. Tudo caminha junto. Não estou falando para você largar algo, não. Eu só estou falando para você que você não tem que rejeitar. Eu tenho um corpo, imagina só se eu ignoro meu braço. Minha vida fica ruim. Eu tenho 2 braços, mas eu só uso um. Por que eu vou usar só um? Vou usar tudo. Eu quero ativar vocês hoje. Há uma vida, há um propósito coletivo. Há um chamado para você e eu vivermos. E te digo mais, eu preciso falar isso para você, porque alguns não conseguem conectar a graça com a semeadura, não conseguem conectar a graça com o reino de Deus. Deixa eu te falar uma coisa não invalida a outra.
Luizão, deixa eu te falar uma coisa. Um dia Deus vai chegar para mim e para você e falar assim, e aí? No tribunal de Cristo. Talvez, eu não acredito nisso. Pois é, mas por que está escrito aquilo ali? Então, Jesus deixou. Sim ou não? Quem falou a parábola dos talentos? Foi Jesus ou outra pessoa? Não, foi Jesus. Então, se Jesus falou, ou seja, um dia Ele vai vir e vai ter conosco. Vai falar, e aí, eu te dei dons, eu te habilitei para um propósito. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. É como aqueles atores, que eu falei lá no início, que não viveram aquele papel. Para mim, a disciplina, olha aqui para mim, sabe qual que é a disciplina? Não vai ser chicotada. A disciplina é Deus falar assim, eu tinha esse papel para você. É Deus falar assim, eu tinha isso tudo aqui para você. Eu tinha essa história de influência, essa história de poder, de milagres, do fluir de Deus. Eu tinha esse papel. Meu irmão, é isso que eu entendo que vai ser a disciplina. Você vai querer morrer e falar, meu Deus. Era isso, ele era, filho, era isso. Você, nossa. Pode voltar? Dá tempo? Eu falo, não, filho, calma. Deixa agora os outros ali reinarem. E depois nós vamos encontrar tudo junto ali no pacote e vamos seguir adiante. Eu creio no reino milenar, eu creio no arrebatamento, eu creio na visão dos vencedores, eu creio. Porque Jesus deixa, Ele falou, então me explica. Então como você me explica a parábola das virgens nécias e prudentes? Me explica ela. Todas eram virgens, ou seja, todas eram filhas de Deus, eram noivas. Umas entraram e desfrutaram do gozo, outras não. Elas caem de fora da festa, porque o reino milenar vai ser uma festa. Agora deixa eu te falar uma coisa, a vida na qual, aquele que está cumprindo o propósito, sabe que a vida dele é uma festa, forte. Então, aquele que está cumprindo o propósito, está vivendo em festa, com tribulação, sem tribulação, na escassez, na abundância, é uma festa. O cumprir o propósito, o entendimento, é quando você vive dessa maneira. E deixa eu te falar uma coisa, não tem nada mais prazeroso do que você gerar filhos para Deus. Irmãos, tem coisa mais prazerosa que gerar filhos para Deus? Irmãos, olha, é muito bom ter uma casa, eu estou muito feliz, mas é muito melhor quando você vê alguém nascendo de novo na sua frente. E uma coisa não invalida a outra, você pode ter os dois, eu te chamo para viver os dois, para reinar em vida aqui, reinar em vida no seu trabalho, que é a segunda parte de Mateus capítulo em Gênesis capítulo 1, verso 28, sede fecundos, multiplicai-vos, sujeitai, dominai, ou seja, nós temos um papel de destruir as obras do diabo. Você chegou no seu trabalho, você tem que sujeitar e dominar. Lá na sua casa, você tem que sujeitar e dominar. Lá na sua cela, você tem que sujeitar e dominar. Nós fomos habilitados com o poder do alto, por isso que você foi revestido de dínamos, de poder. Poder para quê? Para destruir as obras do maligno. Fala para o seu irmão, fala assim, meu irmão. Fala, meu irmão, você foi criado por Deus, feito à imagem de Deus, abençoado por Deus, e Ele deu um propósito, uma missão, de expressá-lo, estabelecer o reino de Deus. Amados, deixa eu te falar algo. Há uma missão de expressar a vida de Jesus. Nós devemos expressar a imagem, a vida de Jesus aonde? Lá na sua casa. Tem hora que não manifesta, né? Manifesta outra coisa, né? Ai, credo. Como diz o pastor Paulo Antônio, ai credo, manifesta outra coisa, não é na vida de Jesus, parece que você encarnou outro papel, né? Em vez de estar no papel de Jesus, você está no papel do inimigo, em vez de ser um homem de fé, você está sendo Thanos, ai misericórdia, fala assim, credo, aí, mas tem, pois é, mas não fomos chamados para isso, aí para isso serve a graça serve para isso. Você fala, Senhor, graças a Deus, ainda bem que o Senhor me perdoou lá na cruz do Calvário, né? E essa obra está consumada, não é pelo meu esforço, é pelo descanso mediante a fé, né? Eu crendo ali, eu descansando em Deus, eu vou apropriar de todas as bênçãos.
né? O Senhor me dá essa graça de entender que tudo já foi consumado, então eu só vou lá para apropriar, então eu vou sair para trabalhar para apropriar da bênção, eu vou sair para viver no meu casamento para apropriar da bênção, eu vou sair para liderar uma célula para apropriar da bênção. Só que tem gente que acha que Deus não te habilitou a ser um instrumento de Deus na vida da igreja. Não, querido, Deus te habilitou para tudo. Por favor, o meu papel como pastor é esse. É viver isso que Deus me chamou para viver, mas para despertar você a viver aquilo que Deus chamou para viver na vida da igreja. Há pessoas que precisam ser acrescentadas no rebanho de Deus. Tem gente agora que está desesperada, está querendo dar um tiro na cabeça. Hoje, eu comprei uma passagem, consegui cancelar, graças a Deus, Zé Rafael. Zé Rafael tinha me chamado para viajar, para ir para a roça, lá para o interior do Pará, desmatar, pegar lá na cava do machado, lá na fazenda do sogro dele, né? Brincadeira, só para desfrutar. E aí eu comprei uma passagem. Na hora que minha esposa fala, a santa esposa minha, fala, uai, confirma lá com o Zé Rafael que foi liberado ou não, para a gente ir lá, você já conversou com o sogro, porque vai muita gente, né, e tal. E eu, não, eu falei, eu acho que entendi, não sei e tal, não confirmei, apertei o botãozinho lá, comprei. Ai, credo. Aí eu comprei as passagens, 5 passagens, 5, ai, Jesus. Ai, dá até um trem assim, né? E aí eu ligo para o Zé Rafael, e aí Zé Rafael? Falou, não, tem que ver lá, né? Nós estamos vendo ainda, não conversou ainda com o sogro, com a sogra. Eu, ai, Jesus. Eu querendo apagar o trem, né? Você está lá no celular, eu queria sumir, sumiu capaz, mas saiu, caiu no cartão, entrou lá, pá. Eu falei, agora enrolou tudo. Eu vou ter que pagar sem ir. E aí eu vou tentar então desfazer. Eu conversei com ele, falou, amanhã eu te falo a resposta. Aí a resposta veio, não. Fala assim, Ô Zé Rafael, para com isso, né? Tira o pé da janta do pastor. Brincadeira, não tem nada a ver com ele. E aí, mas olha só como que são as coisas. Primeiro, eu poderia ter perguntado para ele, sim ou não. Se eu tivesse escutado a voz do Espírito Santo que habita dentro da minha esposa, amém? Mas o marido, muito cheio de si, né? Fui lá e fiz. Mas e se eu tivesse ligado para ele e falasse assim, devo fazer ou não? O que ele falaria para mim? Ele falou, não faz não. Está vendo que tem hora que a gente vive coisas que a gente não precisa viver, mas a graça é o seguinte, a graça é porque aí eu consegui cancelar. Isso é graça. Vocês estão me entendendo agora? Tem coisa que você foi chamar, mas só que eu perdi o dia, resolvendo o problema, com dor de cabeça. Ai, Deus poderoso, 3.900, ai, credo. Falei, eu tenho que cancelar esse trem. E aí, eu perdi o dia. Ou seja, havia um outro dia para eu viver, no dia da minha folga, mas porque o tolo que não escutou a voz do Espírito Santo que habitava nela, eu não cumpri o propósito, né? Fiquei lá, tomando, repetindo de turma, aí eu fui lá, liguei e consegui cancelar. Aí, maior cansativo, porque lá no aeroporto, porque eu tentava ligar, não conseguia. Aquele saque da Latam é uma sacada do inferno, viu? É só para enganar o trouxa. Você liga lá, nunca acha lá para falar com a pessoa, né? Não tem. Eu tive que ir lá no aeroporto hoje, querendo preparar a palavra, tive que preparar no espírito aqui, orando e falando, Deus, me explique o que eu vou falar hoje. Aí eu chego lá, resolvo, liguei, fiquei olha, eu gastei umas 4 horas juntas assim para resolver um problema. Ei, vocês estão me entendendo? Tem coisa que não é para você viver e que você está vivendo. Pergunta para o Espírito Santo, gasta tempo com a palavra e perguntando para ele. Aí qual que foi a graça? A graça é isso. Irmãos, olha só o que é a graça. Aí a graça, eu vim para cá, consegui resolver, não paguei, fui livre do preju, que é 24 horas, depois das 24 horas eles te reembolsam, mas de um jeitinho só, você perde ali, se você troca a passagem, você paga, você está lascado. Aí o que acontece? Estou lá preparando a palavra e com a mulher arrumei um anjo de Deus lá, a graça é isso, aí um anjo de Deus resolveu me ajudar. Aí minha irmã, fulano lá, cheio de paciência, resolvendo, e eu estava aqui preparando, e ela, e aí, está tudo ok? Já consegui estou te falando sério, 4 horas para resolver um problema. Olha só, eu perdi um tempo da minha vida que era para ser vivido de outra maneira. Vocês estão me entendendo?
E aí, só que aí na hora, a graça é o seguinte, aí eu estou lá preparando a palavra e Deus fala para mim, fala assim, essa moça está precisando de ouvir algo. Eu falei, eita glória, fala Jeová. E aí terminou, aí eu comecei a profetizar na vida dela. Eu falei, você tem um minutinho? Ela falou, tem. Aí eu comecei a profetizar, a liberar o dom que Deus me deu, uma palavra de conhecimento, comecei a falar da parte de Deus na vida dela. E ela lá, mulher não pode fazer nada, né? No saco, tem que segurar tudo. Sim, senhor, tem que ser aquela coisa bem política, né? Mas na hora o Espírito Santo falou assim, estou falando com ela. Eu falei, amém. Amém. Deus tira proveito de todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas só que deixa eu te falar uma coisa, tem coisa que você não precisa viver, você pode passar sem ficar de recuperação. E é isso que eu quero falar então para vocês, há um propósito para você cumprir, há um chamado de Deus. Abra agora a sua Bíblia em João, capítulo 21. Agora vamos começar a palavra. Brincadeira, calma. O Fernando aí quase que morreu, né? Esse irmão é uma benção, esse casal. Só não me chama para comer na casa deles, mas é uma benção. Vamos lá, deixa eu falar algo para vocês aqui. Vou te falar de alguém que perdeu o propósito, mas que achou a tempo. João 21, serei breve, nós iremos terminar a pregação 21 e 15. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos, junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e mais 2 de seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco naquela noite e nada apanharam. Eles foram pescar e não pegou nada. Por quê? Porque estava fora do propósito. Vocês estão lembrados quando Jesus falou para Pedro? Falou assim, ó, você vai ser pescadores de homens. Você vai ser pescador de homens. Vocês estão lembrados? Amém, irmãos? Fala assim, amém. Não falou isso para ele? Jesus morreu, ressuscitou, já tinha aparecido, essa foi a 3ª vez que apareceu para eles, e aí Pedro voltou a pescar peixe. Tem alguma coisa de errado em pescar peixe, gente? Tem alguma coisa de errado? Não, mas não era o propósito pelo qual Deus o criou. Vocês estão me entendendo aqui? Ele foi chamado para algo, e ele voltou, e você vê que o negócio é grave, porque ele voltou e chamou os outros. Tamanha a influência que ele tinha para liderar, que ele desviou e chamou os outros, e os outros foram, seguindo aquele caminho que não era para seguir. Vocês estão me entendendo? Seguindo aquilo que não era para seguir. E olha só, nada apanharam. Quando você está fora do propósito, as coisas não andam como deveriam andar. Vocês estão me entendendo? Isso aqui é Bíblia. Fora do propósito, as coisas não caminham como deveriam caminhar. Patinam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram ele. Você vê como que são as coisas, né? Quando você está cheio do Espírito, você percebe ele. Mas quando você não está cheio do Espírito, você sai fora do caminho. Mostra como é que ele estava. Eles não reconheceram Jesus. Perguntou-lhe Jesus, filhos, tende aí alguma coisa de comer? Respondeu-lhe, não. Jesus falou e elas não perceberam ainda, porque não estavam ali cheios do Espírito. Então lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. E assim fizeram, já não podia puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Uau! E aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se de toda a sua veste, porque se havia despido e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados.
E ao saltarem da terra, viram ali umas brasas, em cima peixe, havia também pão. E disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, que não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Eita! E aí então Jesus fala para eles: lança à direita. E eles pegaram os peixes. E aí, 153 grandes peixes fala daquele número que nós até pregamos aqui, que é o somatório de 1 a 17. 1, aí o número 2 é 1 mais 2, 3, com mais 1, 4, e assim vai indo até 17, dá 153 grandes peixes. Esses 153 grandes peixes é o número, como que fala? Triangular. Isso, triangular de 17. Esse número 17, você vai somando até dar 153. 17 eram as nações que haviam lá no Pentecostes, no batismo do Espírito Santo. Ou seja, nessa situação, Jesus já pregou para Pedro, falando: olha filho, eu te chamei para pregar para as nações. Esses peixes estão simbolizando as vidas nas quais eu te chamei para pregar, que é para as nações. Deixa eu te falar algo. Há um propósito a ser cumprido: pregarmos as boas novas. Vocês concordam comigo? O que Deus está interessado aqui na terra? Propósito central: filhos semelhantes a Jesus, sim ou não? Ele quer te dar cura? Sim, mas Ele quer salvar. Vocês estão lembrados dos 10 leprosos que encontraram Jesus? Ele curou os 10, mas apenas um foi salvo. Ele vai dar cura? Vai dar cura. Ele vai dar provisão? Vai dar provisão. Ele vai dar sustento? Vai dar sustento. Ele vai te dar uma família? Vai te dar família. Vai te dar filhos? Sim, vai te dar. Tudo isso é bom, mas não é o centro. O centro são vidas alcançadas pelo Evangelho que vai sair da sua boca. Vira para o seu irmão e fala assim: meu irmão, da sua boca vai sair palavra para salvar vidas. Aleluia. E olha só, Rodrigo, pode subir aqui, fazendo favor. Dedilhando o violão. E olha só, logo após isso, o que acontece? Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João. Isso aqui está falando para a gente, irmãos, olha aqui para mim. Isso aqui não é só para Simão, não, é para a gente. Ama-me mais que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que amo. Jesus perguntou, e aqui no grego fala de ágape, o amor perfeito. Jesus pergunta: você me ama de maneira perfeita? Ele fala assim: olha, eu te amo de maneira inferior, filéu. Ele não falou que ele amava da maneira perfeita, mas ele falou: eu te amo, tu sabes que eu te amo. E ele disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar a segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por dentro por ele ter perguntado pela terceira vez, ou seja, lembrando ele que ele negou ele 3 vezes na cruz. Tu me amas? Respondeu-lhe o Senhor: tu sabes que todas essas coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde queria, ou seja, você fazia conforme a tua vontade. Quando porém fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres, mostrando para ele que no final da vida ele iria morrer como Jesus morreu. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu também e o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? E você está falando de João. Vendo, pois, Pedro perguntou a Jesus: e quanto a este? Respondeu Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera
que tal discípulo não morreria, mas que se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Amém? Irmãos, olha aqui para mim. Nós vemos então aqui Jesus lembrando, presta atenção, gostaria que você já ficasse de pé já. Até para você... Então aqui nós vemos Jesus lembrando o propósito dele. Há um chamado. Jesus diz em Marcos que ele escolheu os 12 primeiro para estar com ele e depois para os enviar. Olha aqui para mim. O primeiro chamado seu é estar com Jesus, é relacionar com ele. Mas o outro propósito universal de todo crente é pregar as boas novas e fazer discípulos. Primeiro é estar com ele, isso é fundamental, relacionar com ele. Mas depois é enviar. Há um propósito que tem que andar junto. Irmãos, sabe o que Deus falou comigo? Que o diabo ele tenta tirar você do propósito, sim ou não? Ele não quer que você cumpra com o propósito de Deus. Sempre ele quer te desviar a sua atenção. Como que ele desvia? Primeiro colocando um monte de problemas na sua vida, seu foco fica no problema. Ei, presta atenção, estou te dando a chave. E aí você gasta a sua vida rodeando o problema, focado no problema, vivendo o problema, preocupando com o problema, acordando com o problema, dormindo com o problema. Tirou do foco. Mas a outra maneira também que ele faz, sabe como? É te abençoando com muitas coisas dessa terra. Não há nada de errado nisso. Mas aí você fica focado nas coisas da terra, comprando, vendendo. E quando é que Jesus diz que vem? É quando todos vão comprar e vender, casar e se dar ao casamento, beber e comer, e aí ele vem. E aí de uma maneira ou outra o diabo quer tirar a sua atenção, ou focando no problema, gastando seu tempo e energia. Olha aqui para mim, irmãos, deixa eu te falar algo, presta atenção. O propósito de Deus tem que ser vivido independente se tem problema ou não. Deixa eu te falar algo aqui. O propósito de Deus tem que ser vivido independente se você está cheio de coisas ou não. Mas há um propósito a ser vivido. Relaciona com Ele, para você ouvir a voz do Espírito Santo e parar de viver coisas que não é para você viver. Vocês estão lembrados da história que eu contei aqui para vocês a respeito da passagem? Gastei uma hora, um tempo da minha vida, do meu descanso, que eu poderia estar desfrutando da minha família, porque eu não ouvi a voz do Espírito Santo e comecei a viver coisas que não era para eu viver. E isso me deu enfado, cansaço, trabalho. Mas a graça me alcançou. Para isso que serve a graça. Que todas as coisas cooperam para o bem. Mas tem coisas que não é para você viver. Agora, também não fique focado nos problemas, mas também não gaste sua vida em construir uma coisa, uma casa aqui na terra. Há um tesouro no céu. Deixa eu te falar, há tesouro no céu. Você pode até construir um império aqui na terra, mas e daí? Ele é bom ou não? É se você cumpriu ou não o propósito. Se você cumpriu o propósito e teve muitos bens aqui na terra, maravilha, glória a Deus. Mas não adianta nada, como disse Jesus, ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida. Vocês estão me entendendo, irmãos? Ah, pastor, mas hoje o senhor está falando. Eu estou aqui exortando vocês em amor, como o apóstolo Paulo fez, como Jesus fez, como os homens de Deus fizeram, em amor. Não quero trazer condenação e nem culpa, porque como eu falei para vocês, dá tempo para todas as coisas. Agora você só precisa de ajustar e falar: Senhor, eu quero viver aquilo que o Senhor chamou para viver. Eu estou vivendo? Eu estou vivendo aquilo que o Senhor chamou? Se Deus está falando comigo, eu estou te chamando para orar e falar: Espírito Santo, me guia por toda a verdade. Eu não quero viver algo que não é para ser vivido. Então o diabo ele quer utilizar desses artifícios para roubar o chamado. Gaste tempo com o Senhor, Ele vai falar para você como é que você vai manifestar o reino de Deus na sua vida. Não tente viver algo que Deus não te chamou. Você não terá paz e nem alegria.
será enfado, cansaço, luta. Mas deixa eu te falar uma coisa, há um chamado, que todos aqui foram chamados para viver. Ide, portanto, pregai o Evangelho a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar tudo que vos tenho ordenado. E eis que eu, sendo assim, estarei convosco até a consumação do século. Esse é um chamado para todo crente. Esse aí não tem jeito, meu querido. Você não tem como ficar fora dele. Não tem. Gaste tempo com o Senhor. Mas aí, o que você pode fazer? Porque a vida é um todo. Deus também quer que você reine em vida, para que os outros olhem para você e almejem esse Deus que você serve. Então prospere no seu trabalho, para que outros sejam. Para que serve a sua prosperidade? Olha aqui para mim. A sua prosperidade serve para o ímpio ver e querer servir esse Deus que você serve. Porque quando eu falo assim, por que você prosperou? Pela graça de Deus. Eu falo, realmente, eu não sou isso tudo, mas a favor de Deus me alcançou. É para isso que serve o dinheiro, para investir no reino de Deus. Serve para você passear, gastar com sua família? Sim, serve. Mas a vida não é só comer e beber, meu Deus do céu. Um dia nós iremos nos encontrar, eu irei, e o Senhor irá falar, e aí, filho? Vocês estão lembrados do exemplo que eu dei para vocês aqui do início a respeito dos atores que perderam os grandes papéis? Havia um papel para eles viverem, e eles não viveram. Imagina a angústia, imagina a angústia deles. Nó, era para viver aquele papel. Teve eu não sei o nome desse ator, ele fez uma das séries mais conhecidas de todos os tempos, mais famosas que teve dessas séries aí. Mas acho que até um ator que fez coisa feia, andou pisando na bola. Mas ele foi escolhido para fazer uma série, e essa série ficou super famosa. Mas você sabia que inúmeros outros atores famosos era para ter feito a série, e eles não fizeram, e o cara fez. E o cara assim, pegou a carreira dele e fez assim, decolou. Deixa eu te falar uma coisa, há uma vida sobremodo excelente para você viver. Há um roteiro escrito. O autor da vida não perdeu tempo criando você sem um roteiro. Há um roteiro perfeito para você reinar na sua família, para você reinar na sua profissão, para você reinar na sua parentela, mas para você reinar no corpo de Cristo, edificando. Irmãos, eu estou aqui com trabalhadores. Olha, eu sei que havia outras pessoas que eram para estar aqui. Eu sei que alguns não poderiam estar. Eu sei que alguns não poderiam. Estava fazendo outra coisa. Mas eu sei que talvez tenha um ou outro que poderia estar aqui e não veio. Eu quero que você seja aquele que contagie ele, pela graça de Deus. Você não vai acusar ele, você não vai tacar pedra nele, mas você vai contagiar. Você vai ser esse que vai influenciar. Pedro influenciou os discípulos para não pescarem peixes da terra. Mas depois Pedro foi aquele que influenciou os demais apóstolos a permanecerem convictos, cheios de fé, pregando o Evangelho, até o ponto de um dia ele morrer de cabeça para baixo, crucificar de cabeça para baixo. Irmãos, estou falando essa palavra aqui para vocês com muito amor, zelo, porque um dia o Senhor vai voltar, ou nós iremos morrer, sim ou não? Um dia o Senhor volta, ou não vamos morrer. Para morrer hoje está até um pouco fácil, não tá? Sim. Nunca foi tão fácil de morrer como agora, sim ou não? Mas eu quero chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu vivi aquilo que o Senhor chamou para eu viver. Eu não gastei tempo fazendo coisas que eram da minha carne. Porque deixa eu te falar, tem carne, a carne também te tira do propósito. O diabo te tira do propósito, o mundo te tira do propósito. Há um propósito a ser vivido. Para isso você tem que estar cheio do Espírito, cheio da palavra. Gasta tempo orando. Irmãos, eu dei um exemplo aqui para vocês de ontem para hoje. Você estava aqui na hora que eu contei da passagem aérea, que eu não ouvi minha esposa. Ela foi usada por Deus. Falou: liga para o José Rafael e confirma. Aí o tolo aqui: não. Eu acho que falou, eu acho que é isso mesmo. Igual Eva, né? Não, acho que foi isso mesmo. Foi isso mesmo que falou. Não, acho que está resolvido. Não custava nada. A esposa, me usada pelo Espírito Santo, falou assim: não perca tempo. E aí o tolo foi lá e comprou passagem. José Rafael falou: não dá para vocês irem. Eu não quero que vocês vão. Brincadeira. Foi o sogro dele que
Não, eu que perdi essas 4 horas da minha vida. De ontem para hoje, sabe quantas horas que eu gastei? Ontem foi 2, agora que eu lembrei. 2 ontem e hoje, mais 4. 6 horas perdidas no dia de folga. Fala sério, irmãos. Mas acho que era para eu, Luizão, é para eu pregar para vocês aqui. Tá vendo? Experiência. Por favor, não faça como eu. Ouça do Espírito. Há um ano para ser vivido. Há uma história para ser vivida. Há um chamado de Deus. Você sabe como que esses homens, agora só fechando, olha para mim. Você sabe como que esses homens de Deus viveram? O apóstolo Pedro. Ei, presta atenção. O apóstolo Pedro viveu tão intensamente a vida dele, cumprindo com um chamado, com um propósito, que nem medo da morte ele teve. E face à morte, ele enfrentou. Cumpriu exatamente como o Senhor falou. E aí no final Jesus fala assim: olha, apacenta minhas ovelhas, apacenta minhas ovelhas. Ou seja, está falando para nós. Irmão, você quer ter alegria? Deixa eu te falar uma coisa. Você sabia que Jesus foi saciado ganhando a mulher samaritana? De sede e de comida. Os discípulos saíram lá para pegar comida para ele, lá em Samaria. Mas quando voltaram, o que é que Jesus falou para eles? Estou saciado. Você sabe o que é essa fome sua? Não é dinheiro, sabe por quê? Tem gente que tem dinheiro, mas não tem essa saciedade. Tem gente que tem grana, tem gente que tem casamento, mas o casamento não saciou ele, está com o casamento angustiado. Tem gente que tem filhos, que desejam ter filhos, mas hoje tem filhos e não está saciado, porque não é os filhos que dão saciedade. O que dá saciedade é fazer a vontade do Pai. E o Pai diz: ide, portanto, pregar o Evangelho e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deixa eu falar uma coisa: não vai ter saciedade. Você pode fazer o que for, você pode viver a vida que for, você pode viajar o que for, mas vai ter um vazio dentro do seu peito. Vai ter, se não é cumprindo o propósito de Deus, vai ter um vazio dentro do seu peito e não vai ter jeito. Vai chegar no final e você fala assim: não, o que eu fiz? Qual o papel que eu vivi que não era para eu viver? Eu não quero isso para você, não quero isso para mim. E nós vamos orar hoje para que nós, como igreja videira, nós iremos cumprir com o chamado de Deus e o propósito de Deus. Vocês estão comigo? Nós vamos fazer o seguinte então. Você que está com a sua esposa, você vai orar junto, abraçar a sua esposa. Nós vamos orar agora para que o Senhor possa cumprir com o propósito de Deus nas nossas vidas, amém? Quem está solteiro aí, amém? Você vai orar sozinho, não precisa abraçar os outros. Eu quero agora ouvir a sua voz. Irmãos, olha aqui para mim. Só para fechar. Você pode orar de uma maneira mecânica, sem fé, de qualquer jeito. Mas você pode orar hoje, com sinceridade do seu coração. Fala: Senhor, alinha o meu coração com o teu coração. Alinha as minhas motivações com as suas motivações. Abra os meus olhos. Remova de mim aquilo que eu não tenho que viver. Mas coloque em mim, crie em mim um desejo ardente pelas coisas do Senhor. Eu quero viver tudo plenamente. A vida que Deus nos chamou para viver, ela é toda completa. Família, trabalho, mas ministério. Não tem como você viver uma vida plena sem cumprir o propósito universal. E agora eu quero que você ore. Gasta tempo agora orando. Feche os seus olhos. Ora a Deus. Não seja leviano, não seja desatento. Aplique o seu coração. Não seja de uma maneira religiosa, mas fala: Deus, eu quero. Senhor, eu quero. Quero cumprir com o propósito de Deus na minha vida. Senhor, livra-me de ser um pastor leviano, um pastor que não vive o chamado. O Senhor já me deu os dons, o Senhor já me habilitou, o Senhor já me capacitou, o Senhor já escreveu uma história linda, maravilhosa para mim como um pastor. Eu quero viver essa história. Eu quero cumprir com esse chamado universal de ser fecundo, de multiplicar, de sujeitar e dominar em todas as esferas da minha vida. Como pastor de pastores, como pastor na igreja local, eu quero também cumprir com o propósito do meu casamento, com a minha esposa, com os meus filhos, com
cumprir com o propósito, como filho que sou. Eu quero, sim, ó Deus, terminar combatendo o bom combate, completando a carreira e guardando a fé, gastando os meus dias em prol do Evangelho. Assim como os apóstolos fizeram, assim como o apóstolo Paulo fez, assim como o apóstolo Pedro fez, assim como João fez. Eu quero gastar a minha vida, oh Deus, eu quero cumprir, manifestando Cristo em mim, para que outros possam ver a luz. Eu quero brilhar, cheio do Espírito Santo, para que outros possam ver, para que outros possam conhecer a graça, o Evangelho, as boas novas, que através do meu viver, outros possam viver o que eu vivo hoje, a paz que transcende todo entendimento humano. Ah, Senhor, leva-me a olhar para o Senhor e não para mim, a crer nos dons e não nas minhas habilidades naturais. Oh Espírito Santo, alinha o meu coração com o teu coração, as minhas motivações com as tuas motivações, que eu possa viver uma vida que vale a pena, viver o que o Senhor escreveu, viver o que o Senhor escreveu, viver aquele que é o autor da vida escreveu. Ah, Senhor, leva-me a relacionar com o Senhor numa medida mais profunda, um relacionamento que vai produzir vida, um relacionamento profundo que vai produzir fecundidade, multiplicação. Oh, Senhor, alinha não só eu, mas os pastores, o Luiz, a Núria, pastor André Formiga, a Ludmila, o Paulo, a Fernanda. Alinha, alinha, alinha. Queremos viver o sobrenatural. Sabemos que essa vida de propósito é uma vida sobrenatural, é uma vida cheia de graça, é uma vida cheia de paz, é uma vida alegre, é uma vida plena, é uma vida que vale a pena viver. Oh Espírito, livra-nos da religiosidade, da mesmice, da apatia, da mornidão. Nós queremos ser encontrados como a igreja apaixonada, uma noiva apaixonada, uma noiva intensa. Eu quero ser encontrado como aquele servo que multiplica os talentos, que te conhece. Ah, Senhor, ativa o ministério dos kids, as equipes de louvor, cada discipulador, cada líder, cada anfitrião, cada líder de treinamento gerando segundo a sua espécie, discipuladores gerando discipuladores, líderes gerando líderes, anfitriões gerando anfitriões, líderes de treinamento gerando líderes de treinamento, membros ganhando outros membros, mas que possamos ativar o corpo, que possamos aproveitar os dias da nossa vida e vivermos aquilo que o Senhor chamou para vivermos. Ah, Senhor, gere em nós uma santa expectativa da sua volta. Livra-nos de ficarmos focados nos problemas, livra-nos de ficarmos embriagados com as bênçãos, livra-nos de acharmos que o Senhor não vai voltar, mas que possamos ter essa santa expectativa da volta do Senhor. Ó Espírito de Deus, ó Espírito de Deus, ó Espírito de Deus, há um propósito a se cumprir, meu irmão.
Deus não te criou à toa, há um propósito. Há um propósito. Você faz parte do corpo de Cristo. E nesse corpo a vida de Deus flui. Oh, Espírito de Deus. Deus colocou você é plantado por Deus em uma família, em um local de trabalho. Você é plantado por Deus. E Ele quer que você floresça, dê frutos, que você sirva como uma árvore frondosa, cheia de frescor, sombra, para que outros possam ser atraídos e comer do fruto do Espírito que vai manifestar em você, um fruto doce, suave, cheio de graça, mas cheio de poder. Oh, oh, você é uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, e há frutos em você que Deus quer manifestar, para que as pessoas sejam atraídas até você e venham comer desse fruto, do amor que você vai manifestar, da paz que você vai manifestar, da alegria que você vai manifestar, do domínio próprio, da mansidão, da fidelidade, para que eles venham comer desse fruto e sejam embriagados com a palavra da vida eterna que sairá da sua boca, e pessoas serão salvas, serão transformadas, e o propósito eterno se cumprirá. Oh, Espírito de Deus, seja assim, Senhor. Aleluia.